Fala pessoal, salve salve família, tudo bem com vocês? Mais um programa, né, Blay, da nossa comunidade Exatamente, maciota. e dessa vez um programa um pouco diferente, que vocês podem ver aqui pela cervejinha, que a gente pode até talvez Pode abrir? aqui, porque a gente vai 6 falar... meses que eu não bebo uma cerveja, Olha aí, tá? ó. Então hoje é o dia, porque a gente vai falar de polêmica, Tô é abrindo uma ao coisa que a contrário. gente tem que ter cabeça fria, tem que ir Vamos falar de tranquilo. polêmica, de assuntos diversos. Vamos falar sobre o que está que virar. gerando aí Pronto. um monte de comentário na internet, um monte de gente está comentando, já saiu o vídeo à torta e à direita e o nosso vai entrar nesse meio para falar sobre a polêmica da condenação do comediante Léo Lins. Vamos entrar, mas antes eu vou te pedir, por favor, para você se inscrever no canal. Isso nos ajuda bastante, tá? Ativar o sininho para você ficar aí inteirado do que a gente está fazendo. E se você puder, compartilhar esse material com o máximo de pessoas que você puder, tá? Principalmente esse que foi alvo de tanta polêmica, né? Exatamente. Eu acho que a ideia aqui... Comentário, não deixa de comentar. a gente quer abrir uma estimular o discussão debate. aqui, porque... Na verdade, eu acho que essa discussão, ela já foi para todos os lugares possíveis, Sim. Acho que a gente pode... nós dois temos uma relação até que a gente foi muito para stand-up, a gente habitou muito esse espaço, a gente consumiu muito. Eu fiz durante um ano stand-up, estou estudando para retomar o ano que vem. Mas, enfim, a gente vê inúmeras coisas no stand-up. Uma das coisas que a gente vê no stand-up é um acesso de muitas pessoas, inclusive, que muitas vezes são tiradas no meio artísticos, né? Como nerd, como algo ruim, algo... A comédia sempre ocupa esse lugar e o humor acaba ocupando esse lugar secundário de algo talvez menos... Menos altivo, mais rasteiro, mais com rasteiro. menos valor artístico até, né? Até entrando já no caso do Léo Lins, eu vejo pessoas falando... eu acho que ele faz piadas de mau gosto ou bom gosto. Eu não sei, acho que quem baliza essa ideia de bom gosto e mau gosto geralmente são as instituições, os museus. O que eu acho que dá pra dizer e chamar pelo nome é que as piadas do Léo Lins olham o mundo, né? E são, nesse olhar do mundo, são racistas, são capacitistas, são misóginos, são, enfim, uma série de coisas que a gente poderia colocar aí. Vendo o show do Perturbador, né? Tanto eu e o Blay vimos esse show para poder fazer o vídeo, para poder conversar. A gente vê assim, 95% ele coloca o que nós colocamos como minoria, que são justamente pessoas que estão desprotegidas, ou vulneráveis, ou foram vulnerabilizadas, né? Ao longo da sua história. E ele coloca isso como alvo, né? Então isso é uma decisão dramatúrgica e política do show, né? Com certeza, eu acho que é uma decisão dele. É que assim, essa discussão ela é tão difícil porque eu acho que assim, o humor ele é uma arte muito complexa mesmo. Com certeza. E ele, principalmente se tirado de contexto, pode ser instrumentalizado para você falar que a pessoa está falando a maior atrocidade dentro do palco. No caso dele ele falou. Então, eu acho que a questão é essa. Defende. Eu inclusive, antes, eu tinha visto só os cortes de algumas das piadas dele. E assim, essa discussão, eu acho que eu até estava vendo antes de vir para cá o vídeo do Jones Manuel falando sobre isso. Sim. Ela é uma discussão filosófica complexa. Eu acho que a gente tem que colocar algumas questões. A gente pode, por exemplo, ir pela parte da lei, a gente pode ir pela parte da análise do discurso dele, a gente pode ir pela análise do humor como um todo, porque essa discussão do limite do humor, meu Deus do céu, eu conheço ela desde quando o Rafinha Bastos fez aquela piada no CQC e que essa discussão entra em pauta no Brasil inteiro. certeza. E aí você fica falando qual limite é esse, o que pode, o que não pode. E assim, só queria colocar uma coisa para começar, que é assim, o stand-up ele vem dos Estados Unidos. E se você acha que lá nos Estados Unidos sempre pôde tudo, você tá errado. Porque o começo do stand-up nos Estados Unidos, que começou com Lenny Bruce, com um monte de gente lá nos anos 40, 50, o que mais acontecia era comediante ser preso. Porque até se você entender como sociedade o que você pode e o que você não pode, esse é o instrumento que vai colocar a condenação. Então lá muita coisa aconteceu até você entender qual é o lugar da comédia num sentido legislativo. Se a gente for pensar lá atrás, né, quando o stand-up começou, inclusive aqui no Brasil,
havia uma defesa grande que a pessoa que fosse fazer stand-up não fosse um personagem, né? E nem usasse nada, Nem ficasse usasse, de cara limpa, cara não pode limpa, usar instrumento, era só você com o nada. microfone. Só um você com o purismo microfone, mesmo. né? Mas tem claramente uma visão de mundo que você está elaborando, né? Sim. Eu acho que no caso do Léo Lins, se eu for analisar friamente o que eu acho que a visão de mundo aparece ali, eu acho que ele, no lugar da consciência da construção do show, ele falou assim, eu estou construindo um show que é sobre a liberdade de falar sobre absolutamente tudo, sem eu pensar nas consequências disso. Só que no fim, quando você faz isso, você na verdade está defendendo o direito de propagar um senso comum, sendo que o senso comum está introjetado de preconceitos, de equívocos, de desconhecimentos da nossa história, e você não querer olhar para esse âmbito é, na verdade, um enfraquecimento de discurso. Eu acho que é um enfraquecimento e vai para um lugar assim, mas é só uma piada. Ou mesmo o Léo Lins, né, enxergando a piada só com uma estrutura lógica, né? Ela tem graça ou não. E eu acho que a piada é uma escrita literária, né? Como Sim. várias outras, quer dizer, com figura de linguagem, com ponto de vista sobre as coisas. E mesmo no show, né? Tem horas que o Léo Lins vai fazer piadas, né? Tem uma hora, a gente vai reproduzir algumas piadas, falar, né? Na verdade, algumas piadas aqui, mas porque a gente está discutindo sobre o assunto. Mas ele fala, tem uma pessoa muito gorda que não queria fazer exercício, também não queria parar de comer as besteiras, então ela não sabia como emagrecer. Aí eu falei, pega a AIDS. É só você sair, né, transando com gays que uma hora você consegue. Aí ele fala, essa piada pode parecer preconceituosa. Aí ele dá um tempo, ele fala, por que é? Ou seja, Ele defende o direito de ter o preconceito. ele né? defende o direito de ter o preconceito. E isso não sou eu que estou falando, tá? Me desculpa, isso tá no palco, caramba. A gente viu o show, Exato, não é só perturbação. ter o preconceito, como falar isso no palco. Como pra um faz, monte de então gente. assim, você construiu, Léo Lins, não uma persona, né? Apenas, mas você construiu um show discursivo que inclusive você é contraditório, porque você fala, vou zoar todo mundo e tal. Mas não zoa. Não zoa. São por dois exemplo, pesos, duas medidas. Ele vai pro norte e nordeste e rebaixa, animaliza, fala que tem pescoço aqui, imita e tal. Quando chega no sul, ele critica o sul por ser limpinho demais, né? Até a pomba ali vai ter um certo o cuidado. lugar onde ele vai pro limite, aí ele fala, o sulista tem tanto medo de frio que preferiu ficar na boate. Aí ele faz a piada de humor ácido que ele faz, mas você veja que, por mais que seja muito revoltante essa piada, a construção da visão de mundo sobre o sulista é positiva. A galera do sul é mais tímida, mais contida, né? Mas quem já viajou pelas cidades aqui sabe, em geral são mais limpas, mais organizadas. Em Porto Alegre, eu vi um pombo entrando no McDonald's para não cagar na rua. Uma das principais características hoje da extrema-direita, né? Inclusive considerando o Trump, é sempre um retorno ao passado, né? De alguma maneira tentando defender que você possa ainda ser racista, né? Porque naquele tempo, inclusive, não era só racismo na palavra, né? Era social. Nos Estados Unidos havia segregação racial no ônibus, enfim, várias coisas muito complicadas. E o Trump, inclusive, tem um dos argumentos dele, é que ele quer voltar os Estados Unidos como um modelo fabril e tal, para os homens pararem de ser frescos, pararem de ser afeminados, porque ele acha que é a falta de trabalho manual que faz isso, ou seja, quer dizer, não é nada muito científico, né? É um moralismo de cima para baixo que está institucionalizado. Então, assim, é uma característica da extrema-direita querer frear qualquer mínimo avanço que a gente possa ter dado nos últimos anos. E eu tô falando avanço, esses avanços foram conquistados com luta, tá? Se hoje você não pode ser racista num restaurante, num comércio, é porque um movimento organizado foi lá, reivindicou e colocou isso como questão, né? Na mesma questão do racismo recreativo, que é o caso do show chamado Perturbações, né? Só colocando uma comparação aí, porque com certeza tem muita gente defendendo o Léo Lins sob a ótica dos Estados Unidos, que tem muita discussão do politicamente incorreto. Pega o Anthony Jeselnik, que é um cara que é o cara do humor ácido, que também vai para esses lugares mais escuros, assim, no sentido de mais sombrios, né? De você falar sobre assuntos que
podem ser difíceis e tal. Sim. Ele é o cara que, quando ele vai falar sobre politicamente correto, ele fala, cara, eu sou a favor do politicamente correto, eu sou a favor das reivindicações, porque isso me desafia a pensar as piadas de um jeito que ainda funcione, porque eu não quero ser simplesmente uma contestação de todos esses avanços. Porque Aí que tá a diferença. Não, eu acho, porque senão até a maneira como o Léo Lins faz, né, fisicamente, principalmente quando ele fala dos nordestinos, né, do Nordeste, enfim, ele faz a cabeça chata, ele animaliza, ele não parece que você tá voltando à televisão, sei lá, 50 anos atrás, quer dizer... Quando nasce na Paraíba, ele joga na parede. Se grudar, é pedreiro, se cair é servente. Faça o Paraíba sorrir, dá uma pau, uma picareta a ele, entendeu? É muito Paraíba. Demais. Aonde você pisa tem Paraíba. Onde pisa se suja o pé com Paraíba, né? Poxa, Deus me livre. Paraíba que não acaba mais. Esse anacronismo não é à toa. Ele é, de fato, um medo, inclusive dos brancos, de perderem privilégio. Sim, Né? exato. Claramente, assim, quer dizer, como assim? Eu sou de classe média, eu pago minhas coisas e eu não posso rir de uma piada racista? Pelo amor de Deus, gente. É bem Sabe? essa É defesa. o meu do Léo direito Lins. de cidadão. Gente, é assim, aí o filho dela vai lá, fala isso na escola, né? E todo mundo acha engraçado. Eu tô falando com conhecimento de causa. Assim, eu dei aula, enfim, um tempo para crianças de 4 a 12 anos, e uma das coisas que a gente teve lá na escola foi que o menino fez um desenho dele e o outro amigo matando o único menino negro que estudava na escola, que era filho de uma das funcionárias. E o menino estava sendo enforcado, né? E 2 branquinhos ali, e quer dizer, gente, não é só uma criança, sabe? Assim, da onde que ela viu isso? Por que a criança negra está sendo escorraçada pelas outras, entendeu? Gente, não adianta, sabe? Eu acho que a gente tem não que vamos pensar. relativizar o que não dá para relativizar. Eu acho que essa é a questão. A gente tem que pensar. É uma defesa que existe há muito tempo. Essa discussão aí, ela vem do Rafinha Basso. O Danilo Gentili, eu me lembro de um texto que ele fez muito tempo atrás, que ele talvez até nem defenda mais esse texto, mas que eu acho interessante de lembrar, porque eu acho que essa defesa de agora é continuidade daquilo. Sim. Ele fez um texto lá atrás falando que por que você pode ter uma camiseta 100% negro e não uma de 100% branco, ou por que você pode falar que o negro... porque você não pode falar que o negro é macaco, mas você pode falar que o branco é palmito, porque existe uma coisa chamada história, porque existe uma coisa que aconteceu que chama escravidão, que existe uma coisa chamada preconceito de raça, e que animalização, e que falar que você é 100% puro, tudo isso traz memória e se associa a lógicas eugenistas. A gente não pode ignorar que o Brasil tem história, gente, que as coisas aconteceram. Você quer defender isso? Assim, esse tipo de imbecilidade? Não, eu acho assim, cara, eu desafio, inclusive, os comediantes a fazerem uma conversa, um debate sobre o show. Vocês querem defender? Mas é a liberdade de expressão do cara. Mas então vamos fazer pelo menos o debate estético, o debate do show. Fazer fortuna crítica do bagulho fortuna mesmo. crítica, vamos ver o que vocês acham, porque assim, não é possível, cara, que toda vez que um branco vem e faz merda, a gente vai chegar e falar, não, mas ele é só um comediante, pá. Cara, não, chega assim, sabe? E eu acho que é importante a gente fazer isso, porque acho que é um outro ponto muito, pra mim, acho que é muito, pra nós dois, acho que é importante de fazer. Sim. Nós gostamos do stand-up. A gente acha uma arte muito foda e que pode ser, e que é muito adequada à realidade brasileira por um simples motivo. É uma arte barata. E é uma arte que você pode expressar visões de mundo, que você pode colocar em discussão o senso comum e fazer um monte de coisas interessantes com ela. E eu acho que o progressismo brasileiro, boa parte dele, às vezes é muito moralista, às vezes não gosta de stand-up, coloca todo mundo no mesmo balaio e fica falando que tudo stand-up é Danilo Gentili, é Léo Lins, é essas coisas. Não, não é. Tem muita gente LGBT que faz stand-up, tem muita gente interessante que tá fazendo stand-up do caralho aí, e que aí fica prejudicada por conta dessa radicalização que acontece agora. Então, esse seu ouviu convite... o Pedro Cardoso, né? Ouviu, né? Pedro Cardoso, por exemplo, mas muita gente dessa classe artística, inclusive que tem recente o quanto que o stand-up faz sucesso, porque realmente faz. Ele é uma arte do povo. Por isso que é tão importante discutir. Cadê? Por que no Roda Viva não chama ninguém de stand-up lá? É isso que eu tô falando. Tem Então, que assim, pra discussão. tem um outro lugar que essa galera aí, aparece um cara como o Léo Lins, que a gente tá aqui colocando todos os nossos pontos de vista em relação a ele, aí fala, mas tá vendo, isso aí que é stand-up. Stand-up vai dar nisso. Germe do fascismo no Brasil. Gente, Não. assim, se tem uma coisa
que inclusive quem é de esquerda precisa saber de antemão, é que a gente se apropria, inclusive, das coisas, né? E o stand-up, não é que a gente vai fazer stand-up para ficar fazendo show militante de esquerda. Mas, cara, o stand-up, ele é muito interessante porque todo mundo tem uma forma de pensar. Quando você alia essa forma de pensar com o seu sentimento, com o seu ponto de vista e com a sua técnica sobre piada, cara, você consegue se comunicar e falar sobre muitos assuntos. Inclusive os assuntos são tabus. Eu queria fazer um argumento assim também. Olha, eu acho que o Danilo Gentili, ele é uma figura muito emblemática do Brasil dos últimos tempos. Inclusive, sempre se destacou nesses momentos mais polêmicos e mais divisivos do Brasil, em épocas de eleição e tal. E ele se coloca como esse bastião da liberdade e tal. E vou falar xinga todo mundo. Eu vou falar uma parada pra você. Você parece o Danilo Gentili, você parece um vizinho barraqueiro, sem educação. Porque eu acho que assim, você pode contestar muita coisa, o Brasil tem um monte de problema. O foda é quando o Brasil dá razão pra esse tipo de pessoa. Porque tem muita razão ali em várias coisas que o Danilo faz. O problema é como ele faz. Quando ele contesta um processo da Maria do Rosário, ao invés de ele fazer uma coisa boa, sofisticada, não, ele enfia no saco, ele fala assim, ele deteriora o discurso público, a discussão pública. Eu concordo, mas eu acho que tem uma questão que assim, o Danilo Gentili é um cara, enfim, de poder, né? Tem dinheiro agora, enfim, comanda... Influência. Influência, comanda um reality show aí que as pessoas assistem. Mas ele sempre parte do princípio que ele fala, eu sou uma pessoa comum, eu entendo como as pessoas comuns pensam. Então, a coisa do barraco, a coisa não sei o que lá, são coisas que ele provavelmente viu na vida dele, eu também vi, se não estava envolvido também no barraco, né? Enfim... Mas assim, a questão é que o Brasil, apesar de ser um país ainda muito conservador, o Brasil está mudando. As pessoas não estão aceitando coisas que há 20, 30 anos atrás elas aceitariam, né? Todo esse movimento organizado, óbvio que a gente tem que tomar cuidado para esse politicamente correto não ser também um campo moralista em que nada pode ser dito, ou pensado, ou refletido, mas tem coisas que a gente não precisa pensar muito. Racismo, a gente não precisa pensar muito. A gente tem que ser contra e acabou. Né? Ponto passado. Então, assim, das duas, uma. Ou o lugar em que o Danilo Gentili habita vai vencer, ou nós vamos ser mais rápido e vamos conseguir chegar a mais pessoas. Porque o pensamento de esquerda, inclusive, ele é mais minoritário, né? Inclusive no Brasil. E isso não precisa ser usado como justificativa para a esquerda abandonar o stand-up e falar... Que eu acho que muita gente faz. Não, stand-up é coisa de gente burra, ignorante, tosca. Aí você vai no teatro, cara, todo mundo parece ali que leu 50 mil livros e coisa... Só que também tem o público de stand-up, sim, que eu vou falar, que parece que é otário também. Você vai comentar ali na internet, aí o cara fala, você não é porra nenhuma, você não tem nenhum seguidores. Tua mãe não tem também, você ama ela. Não é? Sua avó, por exemplo, você vai chegar na sua avó, vai fazer 90 anos, mano. 200 seguidores, porra, vale porra nenhuma, vó. Os 90 anos que ela viveu, não valeu de nada. Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque tem muito comediante, porra, que tem um público menor, mas tem uma qualidade do caramba, entendeu? É muito bom o que faz. Como tem teatro pra caramba, um monte de gente de teatro se ferrando aí, tem gente de cinema, tem. Só que assim, gente, é business o negócio, não é fácil não. Bom, pessoal, eu acho que esse foi o Maciota de hoje. Foi uma maciota difícil, cabeludo, mas nós fomos até o fim. A gente achou importante trocar essa ideia, isso aí. Queremos saber o que vocês acham também, porque aqui é um ambiente de discussão. Estimula no comentário. Isso, compartilha, curte. Quer xingar, xinga, mas... Bom, não, quer xingar, olha, sinceramente, você quer xingar, xinga, tá? Provavelmente a gente não vai responder. Agora, se você vem com argumentos, aí a gente... Não, e assim... Aguarde processo. Aguarde processo. Mas enfim, comente, compartilhe, tá? Essa discussão a gente tá fazendo aqui sobre o Léo Lins. A gente vai fazer outras conversas assim nessa toada, sobre assuntos polêmicos, assuntos em pauta no Brasil, assuntos em pauta no Brasil, no mundo. Enfim, tá convidado, tá bom? Vocês estão convidados. Valeu, isso aí. Gente. Falou. Até a próxima. Salve, família. Um abraço.